Continuando aqui, nas conversas do nosso Fórum Internacional, temos a honra de receber o papo sobre como está a regulação da cannabis medicinal no Brasil. Quem vai conversar sobre isso com a gente é o Thiago Cardoso, CEO e cofundador da CAIA. Formado em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Thiago reuniu conhecimento sobre a estruturação de grandes bancos de dados e suas aplicabilidades em diversos setores ao longo de sua trajetória em empresas multinacionais. Junto à sua sócia, Maria, percebeu o potencial de aplicar a experiência de estruturação de dados e projetos no setor da cannabis e, em 2020, fundou a CAIA Mind. Além de atuar como chefe do time de inteligência de mercado e dados, ele também é Data Protection Officer da empresa. Uma salva de palmas para o Thiago. Ana Paula Porfírio da Silva é engenheira agrônoma com especialização em inclusão, marketing, gestão da inovação, pesquisa e desenvolvimento no agronegócio. Trabalhou como pesquisadora científica na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde iniciou pesquisas sobre inclusão de pessoas com deficiência na agricultura no Brasil. Parceira do National Agriability Project, da USD, a Special Project, atuou como assistente técnico de direção, relações institucionais e participou da diretoria Cooper Series, Cooperativa de Crédito dos funcionários da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. Possui ainda experiência nas áreas de economia agrícola, relações com o mercado, gestão internacional e sanidade mental. Ela é chefe de assessoria, participação social e diversidade do MAPA. Uma salva de palmas. Sejam bem-vindos ao Fórum Internacional e é com vocês. Bom, pessoal, estão me ouvindo bem? Suave, né? Bom, pessoal, obrigado pelo tempo, todo mundo aí, de estar ouvindo a gente. Eu sou o Thiago da CAI, então, que nem falou, acho que foi até muito longo, não precisava disso tudo, mas estou aqui com a Ana. Ana é um dos expoentes aí, principalmente para agora e futuro, no Brasil, porque ela representa aqui o Ministério da Agricultura e, principalmente, né, a assessoria que está responsável por andar com a regulamentação do cânhamo no Brasil. Então, Ana, primeiro, super obrigado para estar aqui. Ela veio do G20, tá, pessoal? Saiu do G20, veio aqui para falar para todo mundo. Então, muito obrigado aí pelo tempo e pelo espaço. Thiago, eu agradeço o convite de todos. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço a quem veio nos assistir, né, para essa conversa. E, assim, me apresentando, porque eu estava ouvindo aqui, ele pegou minha descrição do LinkedIn. Atualmente, para vocês saberem melhor, eu sou assessora do ministro Carlos Fávaro, no Ministério da Agricultura, e eu estou nesse cargo há 7 meses. Quando eu cheguei lá, ele falou: Ana, prazer, eu sou o ministro, eu peguei o seu currículo, você foi muito bem indicada pela sua técnica, e eu tenho um desafio aqui para você, que vai ser nos ajudar a liberar a cannabis. Eu falei: oi. Só, né? Eu cheguei lá num cargo de participação social no ministério muito técnico, um ministério que as pessoas que não são da área olham muito enviesado, tem uma percepção que precisa ser desconstruída e depois refeita sobre ele, muito jogado para o mapa que não é da nossa competência. Por exemplo, a gente que questiona legalização de terra, mas não é a gente, é o judiciário, e a falta de conhecimento faz botar na nossa conta. Então, o mapa, a gente fala que é o feio ali para muita gente, mas não é. Eu sou agrônoma, eu adoro muito a minha profissão, justamente pela abertura que ela dá, e estou lá com esse desafio. Então, além de promover a participação social no setor,
atuar para a descriminalização, para a regulamentação do cânhamo, porque a gente vai tratar do cânhamo, da cannabis planta, da parte médica é outro departamento, é a Anvisa. E também para promover as mulheres. Então, são desafios bem tranquilos, né? Eu acho que só com bastante... Só coisa fácil. Com bastante empenho e vamos lá, né? Estamos aqui. Boa, e acho que para começar então a nossa conversa, você já tocou num ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte: a gente está falando, né? Então não sei como que todo mundo aqui conhece a cannabis e com fundo conhece as próprias propriedades dessa planta, mas a gente tem basicamente uma infinidade de possibilidades que a gente pode fazer dessa planta, né? Seja isolante de ar condicionado, parte de carro e óleo medicinal, né? Então a gente acaba tendo muitas variáveis diferentes dentro de um mesmo centro que é essa planta. Isso acaba tendo muitos impactos, né? Porque a cannabis hoje ela não basta um órgão, um ministério, né, fazerem algo com relação a isso. Precisa ser uma ação conjunta, múltipla e bem organizada, porque, que nem você falou, o escopo do ministério ele vai até aqui. Então, hoje, também, para quem não sabe, o mercado da cannabis medicinal ele é escorado, principalmente em duas resoluções da Anvisa, né, a 660 e a 327. A 660 e a 327, claro, a gente tem associações, mas o mercado hoje, e a gente sempre tem que falar que, né, só estamos discutindo tudo isso aqui porque as associações e as mães de crianças ali atrás, lá em 2015, quando ninguém se falava disso, elas foram à luta, foram no Fantástico, apareceram na capa da Folha fazendo essa desobediência civil. Então, muita gente foi presa, muito cultivador foi preso, então só conseguimos falar sobre isso abertamente hoje no Brasil por conta delas. Então, eu sempre faço questão aí de trazer essa importância e a participação das associações dentro aqui do cenário. E aí a gente tem, então, hoje, o mercado medicinal ele está escorado nessas duas resoluções, só que a Anvisa, o escopo de atuação da Anvisa, ele também é muito limitado, né? Então, a Anvisa ela vai fazer esse escopo, só que... E o plantio? Aí entra a galera do mapa. Putz, e a segurança pública? Como que vão ser as normas de vigilância e de trânsito, por exemplo, dessa matéria-prima? O que você vai fazer, né? Agora, por exemplo, do STJ, que você liberou o cultivo para fins industriais. E o que você vai fazer com a biomassa quando você tiver tirado? Você vai queimar? Então, enfim, para elucidar para vocês, até queria saber a opinião e posicionamento seu, Ana, aí do mapa com relação a isso. Mas como a gente está falando, para resumir, como a gente está falando de uma planta com muitos usos diferentes e muitos impactos em diferentes elos da cadeia, né, de segurança pública, a Ministério da Agricultura, a Anvisa, a Ministério da Justiça, e aí a gente vai embora, são muitos órgãos independentes tentando regulamentar algo que não necessariamente se casa, né? Então, a Anvisa fala alguma coisa e o mapa tem que ser reativo, aí vem entre o Ministério da Justiça. Então, eu queria saber qual que é também essa sua posição, tanto como o cenário está posto medicinal atual, Ana, e como que isso pode ser, até qual é o papel do mapa nessa regulamentação futura, em termos até de escopo mesmo, e como que você vê essas múltiplas frentes da cannabis se desenvolvendo no paralelo, que na verdade teria que ser uma coisa sinérgica, né? Pois é. Olha, o começo da história atual da cannabis no mapa, ele decorre do projeto de lei da senadora Mara Gabrilli. A nossa senadora Mara, ela é uma grande entusiasta e uma pessoa que muito batalha para isso. Ela, além da... ela trabalha em várias frentes, mas ela foi responsável por um PL, o PL 5511, que trata sobre a produção e distribuição da cannabis medicinal, e também ela se refere à cannabis industrial. Mas o forte ali daquele PL é a cannabis medicinal. A partir da existência desse PL, o mapa foi provocado, é o termo que se usa, né? Foi provocado para fazer manifestações. Isso foi no final do ano passado, começo desse ano. Só que aí a PL ficou parada porque não tinha relator.
Aí temos que considerar todo o ano político, como a política funciona. Vai entrar um ano de eleição, prefeituras, é muita base para apoio, quem vai mexer nisso? E o nosso ministério, o ministro Fávaro, ele é um grande aliado do presidente Lula. Apesar dele ser um pecuarista, de ser um produtor rural muito grande, e a nossa primeira ideia é associar todos os produtores rurais com um agro que apoiava o desgoverno anterior, né? Depois da Janja ontem, a gente está liberado aqui para ser mais expressivo, e um agro que apoiava em função de outros fatores, mas assim, são pessoas que têm resistência, teriam uma resistência se for falar de cannabis com a desinformação, associa com maconha, então ninguém queria mexer nesse assunto. E, a partir do projeto de lei, nós fizemos as notas técnicas do jeito que eu, Ana, acho, e os técnicos também, que deveria ser, sendo muito focado. O que é a planta? Vamos explicar o que é isso aqui. Todas as plantas têm teor de psicotrópico, né? Porque aí a gente vai traduzir de ciência para quem não só não entende do assunto, como tem muitas reservas e tem um olhar um pouco mais, enfim, não técnico. Então, assim, vamos explicar. Então, tem a nota da Embrapa, que ela relata, ela faz uma descrição bem pedagógica dos tipos, da concentração de THC, de CBD, e explica, só falta desenhar, assim, tá muito bom. E aí, cada secretaria do MAPA, dentro da sua competência, também fez sua nota. A Secretaria de Política Agrícola, dizendo que, como não tem a cultura, ela não é capaz de se manifestar. A Secretaria de Defesa Agropecuária, que é quem fiscaliza as culturas, também fez suas colocações em função de como ela vai atuar numa nova cadeia. E, assim, quando ficou tudo isso pronto, a gente olha e fala, não é difícil, né? É porque a gente começa da parte cannabis, meu Deus, não, está tudo errado. E aí o discurso já começa enviesado. A gente começando do técnico e tendo muito cuidado com isso, estava trabalhando na ideia disso resultar um material para dar para os nossos políticos. Só que aí, esta semana, tivemos uma mudança toda no rumo da história, com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, né, dizendo para a Anvisa que ela tem 6 meses para regulamentar. Isso mudou a estratégia, mudou o caminho, mas, de certa forma, eu vejo como muito positivo, porque ele pulou a etapa onde teria que convencer, um a um, para a etapa de, olha, vai ter que acontecer, porque já existe isso no jurídico diariamente, então não faz sentido. E vocês vão ter que regulamentar. Só que a Anvisa regulamenta a parte do remédio para o consumo humano, e o MAPA regulamenta medicamento para consumo animal e a parte de cultura, produção vegetal. Então, quando a Justiça manda a Anvisa regulamentar, a Anvisa e a União, eu vi um pedaço da decisão, na parte da União, é da competência do nosso Ministério fazer a regulamentação. E a gente nós já estava com isso adiantado, né, por causa do projeto de lei. E, assim, eu costumo explicar a cada pessoa que eu encontro. Ontem, por exemplo, no aeroporto, lá no Rio de Janeiro, eu conheci um deputado, estávamos falando de um outro assunto, sobre tecnologia assistiva para idosos, e ele falou que quer estar junto num projeto nosso com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que a gente já fez, já adiantou.
Aí eu falei, ô deputado, também me ajuda na questão da cannabis, porque eu falo, cannabis, né, ajuda aqui, eu ouço o assunto e vou lá, gente, eu fico empolgada, eu vou falando, eu trago pessoas. Aí o deputado falou, eu sou evangélico, mas é que a minha bancada, né, não ajuda, mas eles precisam. Eu falei, precisa, né? E ele saiu empolgado, ele falou que ele ia comentar com o pessoal dele. E hoje saiu uma matéria no painel da Folha, que uma jornalista foi em Brasília, ela é de Brasília, foi conversar lá no Ministério, e na matéria onde eu faço as minhas considerações, ela colocou também que o presidente da Frente Parlamentar, que é bolsonarista, que é de uma direita mais conservadora, onde ele diz, não sou contra o cultivo. Ele não coloca, sou a favor, mas ele fala, não, sou contra. Então, isso parece simples, mas politicamente vai ter um impacto muito interessante. Então, com a decisão, mais a posição do líder político no Congresso a favor, eu acho que logo a gente tem novidades boas por aí. E é engraçado você falar dessa questão da decisão do STF, né? Porque do STJ, desculpa, porque desde que saiu essa decisão, né, a gente tem muita gente chegando para a gente, putz, tenho terra, né? Posso já começar a plantar cânhamo? Tem um banco de semente com genéticas de cânhamo, posso já começar a vender para o Brasil? E a gente está tipo, calma, não pode. O Brasil ele é um colosso, né? Então não é assim, o STJ julgou, agora já todo mundo pode plantar o que quiser. Não, é isso, são 6 meses para a Anvisa. A gente sabe que a Anvisa é uma agência que tem uma falta de mão de obra, falta de gente muito, muito severa. Então, eles têm também muita dificuldade de conseguir adereçar tudo que é de escopo da Anvisa, porque eles realmente têm muita coisa no prato deles. Cannabis é só uma vírgula ali no hall de coisas que eles têm para fazer. Então, e a gente sabe que a Anvisa, principalmente, ela tem a singular maior barra de entrada medicinal do mundo. É o maior número de documentos pedidos, o maior número de autorizações sanitárias, a maior barra sanitária que existe, talvez equiparando com a agência alemã. Mas são as duas agências que você mais precisa comprovar coisas para entrar como um produto, como um medicamento. O que é bom, a gente tem muita confiança na Anvisa, porque isso é bom. Nós temos assim um controle sanitário, tanto da parte de saúde quanto da parte veterinária e agronômica, que eu estava pensando, de primeiro mundo. Não, falar assim é meio vira-lata, né? Não, a gente tem de uma qualidade que, recentemente, os Estados Unidos, que tem... É bastante criterioso para a importação. Foi liberado um peixe, não sei qual que é, se foi a tilápia ou a merluza. Os nossos critérios já são maiores do que eles exigem para eles. Então, não precisou fazer um grande acordo. E isso é muito bacana, isso mostra, isso que deveria ser mais exposto, para que nós conheçamos a qualidade do nosso trabalho. Né? O fiscal, o auditor agropecuário, ele é muito rigoroso. E eu já presenciei o ministro, ele é muito rigoroso. Ele fala, não vai precarizar nada. Eu falo, nossa, que bonito. Não, total. E acho que isso, até uma segurança, né, a nível Brasil, até porque isso está totalmente linkado com o SUS e com uma série de outras políticas públicas brasileiras. Mas fato é que é uma exigência muito, eu vou colocar severa, mas uma exigência alta. E então a gente tem todo esse tempo para a Anvisa, junto com o MAPA, né, entenderem como que vai ser a aplicação dessa, né, e quais vão ser as exigências do plantio, vai ser por licença, vai ser quantas licenças vão ser dadas, é o MAPA e Embrapa que vai ter que fazer a fiscalização desses cultivos, eventualmente, né? Quem faz a fiscalização é o MAPA. E a Embrapa é um órgão ligado ao MAPA, e ela, no meu entendimento, ela já tem um grupo de cannabis,
E, assim, o desenvolvimento de sementes, ele pode muito bem ser feito lá. E em universidades também, né? Como já acontece, Viçosa tem um polo forte. Exato. Tem algumas já. E aí, então, pensando em timings, né, vai ter esses 6 meses para entender, depois que isso acontecer, vai ter um período que as empresas elas vão ter que se adequar às exigências e às normas permitidas, até para licença, etc. Então, vai mais um tempo para as empresas se adequarem, aí vai dar essas licenças. Aí sim que a gente vai estar começando a falar de importação de semente, como que vai ser, quem que vai plantar, uma série de coisas. Então, e que, na minha visão, isso vai ser um impacto ali para 2026, 2027, pensando em timings, tá? Até porque a gente tem o ano que vem, a gente tem que pensar que 2026 é ano de eleição. E ano de eleição, pouca pauta social muda. 25. Ano que vem é 25. Então, eu acho que o ano que vem... É o ano para trabalhar. Isso, exatamente. Exato, o ano que vem. Porque teve eleição esse ano. Teve o primeiro ano que o governo voltou. Eu entrei agora, eu não trabalhava no governo federal. Eu entrei agora e, assim, me mudei para Brasília. Quando eu trabalhava aqui, eu era pesquisadora, então o pesquisador ele vive no seu mundo da pesquisa, mas o que eu ouço, o que eu acompanho é que o primeiro ano, que foi o ano passado, foram os ministérios se reestruturando, porque assim, foi muito mal gerido, né? Assim, teve estruturas fechadas, e muita coisa sumiu, informação. Foi, assim, acho que pegar uma casa que teve um temporal lá. Então, primeiro ano... Pois é. E eu cheguei nesse segundo ano, as coisas estavam andando, mas também teve a eleição municipal. Então, eu acho que para o ano que vem isso vai ser... Eu acho que vai ser prioritário, porque, no meu entendimento, essa decisão, ela cabe recurso? Eu acho que sim, né? Sim, mas foi unânime, então é muito difícil de mas vamos pensar, né, como... foi unânime, mas a Anvisa... a gente está em novembro. Até sair publicado isso, aí tem um recesso... a gente já vai estar trabalhando, o MAPA já está trabalhando nisso, porque sabe que o caminho natural vai ser para a gente. E da nossa parte, nós estamos fazendo todo esse trâmite, essa relação transversal com outros ministérios, porque é do interesse de todos, é do interesse pelo custo de judicialização, pelo desgaste. Uma criança que foi um grande exemplo dos benefícios do óleo, ela é de Brasília, então, da parte do governo, eu vejo que vai sair assim, tão logo der, né, os prazos. E tem a parte de fiscalização, ela é realizada pelo MAPA, pela Secretaria de Defesa Agropecuária, Departamento Vegetal, e a questão das sementes, que tem que ter registro da semente, tem que ter registro dos produtos, vai um tempinho, o tempo da lei, né? Eu não sei agora o específico nesse caso. E você acha, pensando um pouco do lado do MAPA, né? Você acha que essas... porque a gente tem, por exemplo, algumas universidades como Viçosa, até com a ADOA, que está aqui, Canabridge, etc., que tem alguns programas de melhoramento genético, né, brasileiros muito fortes, porque é engraçado, né, pessoal, a gente pensar que todos os países do mundo, historicamente, né, que têm um desenvolvimento genético maior, mais acelerado, são países temperados. Então, a gente está falando de Barcelona, de Espanha, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Israel. São países... Vamos comparar isso com o Nordeste, o sol do Nordeste. Então, o que eu quero dizer com isso, né? São sementes, são strains, né, que a gente chama, que não estão preparadas para o solo e para o ecossistema brasileiro.
Então, há de se haver toda uma evolução, um melhoramento para que a gente entenda. E solo brasileiro, a gente está falando, né, os múltiplos solos, porque a gente tem o segundo maior solo fértil do mundo aqui, que é a Terra Roxa, né, aqui no Vale do Paraíba. A gente tem, por exemplo, o Nordeste, que tem um sol e todo um ecossistema Brasília-Cassiano por aí, mas tem uma série de associações. Ali no Nordeste, a gente tem, por exemplo, o sul do frio, o frio do sul. Né? Então, são muitos microecossistemas que a gente vai precisar entender. Né? Não necessariamente a genética do Nordeste vai ser a mesma do Sul. Né? Então, como que você vê essa questão do até onde estamos e para onde vamos em termos de tecnologia? A gente sabe que o agro brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Né? Então, eu vejo muito essa questão. E tudo isso do STJ, né, ele vem por uma provocação muito óbvia, que é: já há um mercado de importação. Se há importação, qual é o sentido da gente não ter essa produção nacional e ter que ficar... todo o dinheiro que está sendo gerado está indo para os Estados Unidos, uma parcela só fica no Brasil, isso não gera impostos, isso não gera empregos, isso não gera uma série de desenvolvimentos na cadeia produtiva. Né? E gera um custo altíssimo no judiciário. Né? Um custo de judicialização, um custo para as famílias, um custo social muito grande, muito grande. Porque o rico que tem dinheiro para importar, ele vai conseguir importar facilmente. Ele pega um avião, ele vai buscar, ele conhece alguém que traga, ele resolve o problema dele fácil. Agora, o pobre, além da dureza de ter algo que leva uma necessidade de um medicamento, ele não tem dinheiro para comprar, ele fica numa expectativa, ele vive uma insegurança além da própria dor, da própria situação, e isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Eu acho que muito dessa ação de vamos acelerar a cannabis está também, menor parte, mas claro que é relevante, porque é o dinheiro que move o mundo. Na questão da judicialização, do custo, mas na preocupação com os menos favorecidos e na questão da igualdade de direito, né? Porque isso é fundamental numa sociedade democrática. Totalmente. E eu queria que a gente passasse, então, um pouquinho para a gente entender como que isso vai ser, ou para a gente discutir, né? Porque acho que entender a gente ainda está muito longe. Como que vai ser na prática como vão ser esses desafios pensando do ponto de vista do Ministério, né? Porque a gente sabe que a gente tem o impacto Brasil, quando a gente começar a colocar as primeiras plantas na terra, ele vai ser imensurável no sentido de impacto cultural, impacto econômico e impacto social. Então, eu queria entender também até para vocês qual que é esse ponto ótimo, digamos assim, sabe? Aonde que a gente tem que entrar? Claro, a gente fala com muita gente da sociedade civil, né? A gente sabe que as suas associações, por exemplo, elas têm que estar englobadas dentro de uma política pública mais ampla. A gente sabe que não é com o Ministério isso, mas em termos da própria devolução para a sociedade dessa proibição histórica que causou tão mal para povos bem específicos, a gente sabe, né? Então, como que vocês veem esse andamento futuro, né, nesses muitos temas, econômico, social e cultural, principalmente, né? Olha, começando da parte técnica, foi na sua fala anterior, a gente tem a cannabis em países temperados e pelo que eu estudei, né, pelo que eu vi, pelo que eu li de artigos e tudo mais, a minha expectativa eu falo, se essa coitada nasce lá no frio, hora que ela chegar num cerrado, hora que ela chegar num solo brasileiro, que tem sol o tempo inteiro, ela vai dar um boom, né? A gente tem um histórico assim, muitas plantas, ainda mais o tipo da cannabis, todas as características dela, a rapidez de crescimento, as características da raiz, a fácil adaptação a solos dos diversos tipos. Então, é uma planta que
Hoje eu estava andando ali no stand e o rapaz falou, isso aqui é um compensado de mamona e cânhamo. Eu falei, gente, é uma dobradinha aí brasileira que a gente vai ver muito disso, tomara, né? Então, eu creio que, do ponto de vista agronômico, a planta tem tudo para se adaptar, dar bem. É uma planta que não tem muita exigência, não tem pragas, mas tudo pode acontecer quando você plantar e, no começo, até ela se adaptar no solo em áreas maiores. Mas não é nada que não seja conhecido já, né, para uma produção. Esse é do ponto de vista da adaptação. Antes de chegar no social, como dá para fazer muita coisa da planta, e eu também costumo comparar, que nossa área, a gente faz a comparação da vaca, né, que você usa tudo de um animal. Com licença para usar para os veganos, para eu usar um exemplo, mas é um exemplo de fato, e a gente está falando aqui de produção. Mas a cannabis, a capacidade que tem, e vai sobrar, independente do tipo, para que você está cultivando, vai sobrar fibra. E, assim, tem muito mercado para essa fibra mundial, né? A China está atrás de produtores da parte para tecidos, né? Da parte de sustentabilidade. Nós temos exemplos na Europa, na França, de produtos como blocos, isolantes de som, isolantes térmicos, com um custo baixíssimo, porque, se não for a cannabis o cânhamo para a produção de fibra, é um subproduto da outra, você vai ter aquele resíduo com qualidade para poder ser aproveitado, até numa areia de gato. Eu vi que nos Estados Unidos tem... areia de gato é o termo genérico. Quando tem isso, é porque tem um excedente grande. Então, assim, vai se aproveitar tudo. E tanto a gente pode vislumbrar de uma grande produção, de uma grande cultura para fazer rotação com algodão. Então, você imagina áreas grandes, onde vai fazer essa rotação com a cannabis cânhamo, quanto áreas menores, e aí é onde a gente pensa em cooperativismo, em associativismo, para poder o pequeno produtor também entrar nesse segmento. E eu vejo dessa forma, como foi colocado, a decisão vai ser muito favorável a isso. Aí a fiscalização ela vai ter que obedecer à fiscalização sanitária, à fiscalização geral, mas a parte do que vai ter aquela cannabis, né, eu acho que vai ficar a cargo do mapa também. Eu vejo dessa forma, mas aí vai ter que fazer um desenho mais específico. E até quando você fala, por exemplo, né, que... Porque é isso. Gente, vocês têm noção do que está acontecendo aqui? É o Ministério da Agricultura e o Ministro da Agricultura falando: legal, somos a favor. E não conseguem fazer isso. Tipo, então, não é que eles têm a independência para fazer... Putz, agora a cânhamo está regulamentado, vamos colocar isso na terra e vamos embora. Então, a gente tem uma série aí de ritos, né, legais que precisam ser seguidos para que isso aconteça. E até pensando, né, do ponto de vista de como que um ministério favorável consegue tracionar em meandros políticos mesmo ali dentro, né, uma pauta desse tamanho. E aí, estamos no Brasil em 2024, o que os deputados mais querem, né? O que todo mundo mais quer? Dinheiro. Dinheiro é o argumento, não adianta. E esse argumento de dinheiro ele precisa vir atrelado com causas sociais, porque só causa social para o deputado do agro, gente, já sabe, estamos aqui justamente por conta disso, porque não dá certo, né? Se desse certo, a gente já teria mudado isso um tempo atrás. Então,
para a gente ver como que até um ministério inteiro não, né? Nada é 100%, mas até como um ministério favorável precisa de um engendramento político mesmo para entender aonde que isso mais toca e como que a gente vai convencer o público que está ouvindo a gente do lado de lá, que no caso bancada agro, por exemplo, ou bancada que nem você falou, evangélica e etc., que eles veem de vantagem. E aí você citou muito bem, poxa, não é só que você consegue botar o cânhamo como uma rotação de cultura, devolver riqueza para o solo, né, para não esgotar esse solo e etc. Então, na prática, o agricultor ele vai ganhar mais dinheiro não só no plantio de cânhamo, ele vai ganhar dinheiro no plantio de tomate que está do lado, porque esse plantio de tomate vai estar numa terra menos desgastada e ele vai conseguir ter uma produção melhor. Né? Em morros, por exemplo, que hoje nada é plantado, o cânhamo ele consegue ser plantado em áreas em declive, né? Que hoje tratores não passam, por exemplo. Então tem toda esse outro desenvolvimento da indústria, de maquinário, de coisas que vão ter que se adaptar dentro de uma indústria já tradicional, mas que vai ter que adaptar parte dela para ter essa produção tão poderosa. Né? É verdade. O cânhamo, a cannabis, ela protege o solo. Ela não só protege, quanto ela enriquece, ela incorpora CO2, ela só traz benefícios. Inclusive, eu não tenho esse estudo de cabeça, porque a gente não planta aqui, mas o quanto seria, e eu não sei quanto está esse número hoje, mas a área necessária, se o Brasil fosse compensar todo o carbono plantando cannabis, é uma área muito pequena, perto do que a gente tem, o que a gente produz. Então, o nosso apelo, o que nós estamos mostrando é a sustentabilidade, que é um assunto que está em alta, a sustentabilidade, a questão climática, porque a gente tem que, politicamente, pensar nesses ganchos. O que estão falando hoje? Estão falando de COP, estão falando de clima. Já que as pessoas estão com a atenção voltadas para um assunto que é relevante, então vamos usar esse assunto como gancho para a gente conseguir caminhar um pouco mais forte agora. Então, ela traz consigo o tema da sustentabilidade ambiental, a questão do solo. O Brasil tem um programa de de um programa de pastagens que é um dos maiores do mundo, um programa de regeneração de pastagens. E o cânhamo também ele vai ser um grande fator, um grande produto que vai colaborar com um custo baixo e o retorno tanto econômico quanto ambiental e social também, porque o rendimento dele é grande. Uma família pode ter a sua área e, através de um sistema de associação, produzir. Isso que você falou é muito legal, porque muita gente não tem noção da área plantada necessária para você suprir um país inteiro. E não é muito. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, ali em 2018, os Estados Unidos, através da Farm Bill, eles regulamentam de maneira mais ampla o plantio de cânhamo. Né? E aí, quando a gente olha os dados evolutivos de hectares plantados por ano de cânhamo nos Estados Unidos, a gente vê que regulamentaram ali em 2018, aí teve um boom totalmente descabido. Então, em 2019 e 2020, a gente teve 30 e poucos mil hectares plantados, o que não é muito, mas a gente teve isso. E aí, gradativamente, o que a galera foi percebendo? Algumas coisas, né? Primeiro que, em determinados estados, a regulamentação, ela punha um limite de THC muito baixo, que é mais ou menos o que, na minha opinião, está acontecendo agora no Brasil, mas vamos entender se isso faz sentido. E, pondo esse limite de THC muito baixo, a grande maioria dos agricultores não conseguiram respeitar esse limite, porque a gente sabe, planta, sol, variável, umidade, tudo afeta. E começou a rolar muita gente plantando 1.000 hectares de cânhamo, e aí passando o THC, então você tem 1.000 hectares de droga. O que você tem que fazer? Queimar toda a plantação.
Então, começou um boom muito grande, muito rápido de plantio, onde o mercado não estava preparado para absorver. Você ainda não tinha produtos e formulações suficientemente feitas para você conseguir escoar esse cânhamo, seja ele fibra, seja ele o óleo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acabou que muitos agricultores quebraram, porque investiram muito, plantaram muito cânhamo e aí depois não tinham como escoar, não tinham para quem vender. E aí acabou que o preço baixou para caramba. E aí, culminando no ano passado, que foram plantados 11 mil hectares. É 1/3 do que eram 4 anos atrás. E 11 mil hectares, pessoal, e aí, claro, os Estados Unidos agora está nesse meio tempo. Alguns lugares na América Latina começaram a produzir cânhamo num preço muito mais barato do que nos Estados Unidos, obviamente. Então, de Paraguai a Colômbia, por exemplo. Isso fez com que o custo de mão de obra nos Estados Unidos é mais caro do que os países da América Latina, obviamente. E o cânhamo exportado da América Latina para os Estados Unidos está chegando hoje mais barato do que produzido internamente. Então, isso fez com que tanto os agricultores locais dos Estados Unidos diminuíssem muito a área cultivada ano após ano, e fez com que eles, na prática, mudassem as características desse cultivo. Então, hoje, nos Estados Unidos, é muito mais comum você ver, por exemplo, grandes fazendas com plantios de alta capacidade técnica, de alta tecnologia agregada ali, justamente porque isso é o que eles conseguem fazer e se diferenciam da América Latina, né? A gente sabe que o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, importador de matéria processada e transformada, né? Não, a gente tem condição de fazer esse tipo de plantação. Inclusive, quando eu fui para um congresso lá em 2015, a gente foi visitar um lugar de hidroponia. Eles estavam todos encantados. Eu falei, gente, eu aprendi isso na faculdade faz tempo, né? Faz tempo. E assim, tecnologia a gente não tem a prática com a cultura. Então, vai acontecer o que você falou, vão ter que, em campo, os testes em campo, que dão os resultados mais precisos, mais próximos do que vai acontecer em grande escala. E aí vai ter um tempo de ajuste, mas, assim, como o ciclo da planta ele é bem curto, eu acho que não vai ser demorado, não. Eu acho que não vai ser demorado. Claro, a gente não vai sair plantando que nem os americanos, né? Nosso sistema é um pouco diferente. Lá são famílias que tocam grandes fazendas, então acabam tomando decisões que facilitem o cultivo, enfim. Mas a gente tem tudo para ser um grande player de cannabis mundial. Mais esse. Mais esse. E aí também, eu acho que uma das grandes questões que faltam no Brasil, eu vou até pegar uma citação, que não é bem uma citação, mas uma referência do Elisaldo Carlini, enfim, não sei se todos conhecem, mas basicamente o pai da cannabis no Brasil. Com um trabalho muito importante, um pesquisador assim, incrível. E ele tem um artigo, não vou lembrar o nome do artigo, mas depois vocês podem me pedir, porque eu tenho isso salvo, onde ele defende a criação de um órgão de regulamentação amplo no Brasil, que vai lidar com cannabis. E por que isso? A La IRCA, não sei se todo mundo conhece o IRCA lá no Uruguai, mas o IRCA é justamente isso, né? É um órgão que reuniu diferentes representantes de diferentes sociedades. Então, vou dar um exemplo. Sociedade Civil, Ministério da Agricultura, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, enfim, vários órgãos diferentes que vão ser afetados pela regulamentação da cannabis dentro de um grande tomador de decisão focado para isso, porque aí você consegue entender esses impactos. Esse seria o equivalente ao que a gente já tem lá no Ministério, que são as câmaras setoriais. Então, a gente tem Câmara Setorial da Fibra, Câmara Setorial do Feijão. Então, metade é composto por governo, diferentes órgãos do governo, e metade da sociedade civil e produtores. Então, muito provavelmente vai ter que ser criada uma Câmara Setorial da Cannabis. Inclusive, quem coordena é o próprio MAPA, o meu colega, que é assessor de estratégia
do Ministério, ele falou, Ana, assim que liberar, a gente vai ter que chamar uma Câmara Setorial da Cannabis para discutir. Por enquanto, a gente vai discutir dentro da Câmara de Fibras, que é o que está no nosso alcance, né? A gente tem que pensar estrategicamente no que nos compete agora. É o cânhamo industrial, então, vamos pensar na fibra e, com a fibra, trazer o bonde todo. E aí, é bem nesse modo que você falou, com poder decisório, com poder deliberativo. Porque são muitos usos para uma mesma planta. E quando a gente diz uma mesma planta, né, pessoal, vou trazer então outro monstro aqui, que é o Siddhartha, né, que ele traz a diferenciação que eu amo e eu acho a mais didática de todas, que um Doberman e um Poodle são cachorros. Alguém vai colocar um Poodle para cuidar de casa? Para cuidar e pedir que alguém... Se fosse um pincher... Se fosse um... é verdade, se fosse um pincher, com certeza. Pelo menos o alerta. Mas é a mesma questão do cânhamo da cannabis. Ambos são cannabis sativas, blá, 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 mas as características deles são tão diferentes, né? Quando você está pensando em um plantio, por exemplo, para extração de biomassa, de um plantio para óleo, de um plantio fumado. E quando eu digo características, quantas plantas você põe no solo. Quando você está plantando, por exemplo, para extração de flor, você precisa ter mudas já feminizadas, né? Plantas já feminizadas, você está espaçadas uma da outra, porque você quer, na verdade, que ela abra e receba o máximo de sol possível, diferente quando você está plantando, por exemplo, para biomassa, que você precisa ter muitas plantas uma do lado da outra, porque elas precisam brigar por sol e crescer 4 metros de altura, então, porque você está interessado na biomassa, ou na semente, ou numa série de... Então, o tipo de cultivo ele tem que ser pensado e ele tem que ser feito de acordo com a finalidade que você quer dar para aquilo já pré-pensada, né? Então, vou dar o exemplo do STJ. Poxa, plantio para industrial farmacêutico. O jeito como esse plantio, como as pessoas e os agricultores vão colocar essas sementes na terra, ele já é pré-pensado para este fim. Né? Diferente das fibras, por exemplo. Né? Toda cultura tem a genética e tem o modo de produção. Um exemplo bem ilustrativo são aqueles melões que tem um pessoal que coloca tipo um molde assim para fazer quadrado. Né? Melancia, o melão, ele vai sempre ser um melão, mas aí se você interferiu durante o crescimento daquela planta, ela vai pegar o molde e vai crescer assim. Esse é um exemplo mais extremo, mas o adensamento, o nutriente, né? O tempo de sol, de irrigação, ele interfere. Se a gente quer mais fibra, adensa mais e ela vai crescer. Se você quer mais folha e flor, você deixa mais aberto e poda em cima. Aí é trato normal. Bom, Ana, eu podia ficar aqui falando com você o dia inteiro, para ser sincero. A gente tem mais 10 minutinhos aí. A gente queria abrir para, se alguém tiver algum tipo de perguntas. Já vimos 1, 2 ali, 3 aqui, 4 aqui. Ok, vamos tentar ser rápido. Vai que vai. Boa tarde, Ana. Sou Eric, da Universidade Federal de Santa Catarina. Há 2 anos eu botei o mapa na Justiça, ganhei pelo direito de cultivar para uso veterinário, que era proibido até 2 semanas atrás. E a minha pergunta é no sentido da medicina veterinária e o papel do mapa agora, que 2025 vai ser um ano completamente diferente para o mapa em relação à cannabis e o cânhamo, uma vez que a Anvisa agora liberou o uso veterinário, então agora oficialmente está no colo do mapa a regulamentação de como vai ser o uso das substâncias pelos veterinários. A prescrição agora está liberada, mas eu pergunto algumas perguntas que são importantes para a medicina veterinária, que é bem diferente da medicina humana, completamente diferente. Por exemplo, se eu hoje precisar atender um produtor de frangos que eu tenho na Mantiqueira, com 25 milhões de frangos, o que a Anvisa está querendo recomendar, que a gente só pode prescrever da 327, atende? Existe produto na farmácia que atenda essa demanda da medicina veterinária? Essa é uma pergunta e a resposta é não. Né? A gente tem mais animal que quase retórica, gente. Né? Então, a pergunta é, quando é que a gente vai botar
as associações brasileiras hoje, que é que de fato quem fomenta o uso da cannabis, tanto humano e 100% veterinário, 100% do que a gente fez até agora, nos últimos 10 anos que eu tenho trabalhado nisso, é de associações do Brasil, com efeitos maravilhosos, parabéns para todas elas, tanto pela desobediência quanto pela qualidade do trabalho feito. Quando a gente vai, através do MAPA, talvez MDA e outros ministérios de planejamento, colocar as associações no centro da construção da agroindústria do cânhamo, para não vir tudo de fora como vem, eu acho que aqui tem uma máquina da Alhamba de desgalhamento. Debulhadora, não é? Tirar os galhos. Isso. Que é feito com minério brasileiro. Que antes exportaríamos o minério e compraríamos uma máquina alemã, americana, com nosso ferro, nosso aço, pago caro, e agora a gente pode exportar para eles. Então, como é que a gente vai pensar nisso, como Brasil, e como vai ser o ano do MAPA, ano que vem, considerando que agora o STJ liberou o uso do cânhamo para que a Anvisa e o MAPA, né, os dois foram intimados lá pelo STJ, não só a Anvisa, o MAPA também, para regular tanto a parte veterinária quanto o cânhamo. Como vai ser esse ano, que eu concordo que é o ano que a gente tem que fazer, porque 2026 é ano de eleição presidencial, então esquece cannabis e cânhamo até a eleição, tá? Então, colocar todo o nosso esforço já da medicina veterinária, que já trabalhou isso há 10 anos, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que tem um GT da cannabis, à disposição. A gente tem uma minuta de regulação do uso veterinário e cultivo que pode propor à disposição do MAPA desde já. Então, e fico muito feliz que o MAPA está num palco da Expo Cannabis, algo que já vi, acho que você também no Sechá em maio. Fico muito feliz que seja o MAPA, a União agora de fato está falando sobre isso, não mais apenas a Câmara de Deputados, os senadores, e fazendo um gancho do que tu falou no começo, citando a Janja ontem. Eu sei que tu não pode falar isso porque tu é assessora de ministro, mas então Ricardo Pacheco e Arthur Lira vão para o inferno os dois, tá? Para respeitar o YouTube e não quer live, sem palavrões. Obrigado. Vamos lá. A primeira parte, a resolução saiu no dia que eu fui, no dia 13, né? No dia que eu cheguei para o Rio no G20. Eu não li a resolução inteira. Foi o dia também que o cara se matou lá em Brasília. Então, a gente estava no primeiro dia no Rio. Aí, as notícias da corte, né? Eu brinco, da corte, estavam bem focadas nisso. E o que eu vi, com o Rafael, a gente conversa bastante, e o que eu vi foi o STJ obrigou a Anvisa e a União, que usou esse termo, a União, para regulamentar. Dentro da União, o órgão competente é o MAPA. Não sei, parece que não foi publicado ainda. Eu nem em Brasília, eu não voltei. Eu voltei a Brasília ontem à noite, pus comida para minha gata, dormi e vim, né? E aí, então, a recomendação vai para a União, juridicamente, eu acho que tem que ser publicado, enfim, vai ter que seguir todos os ritos. Amanhã eu vou falar com o nosso coordenador jurídico, doutor Pedro, que vai me orientar, mas, assim, é uma decisão bem grande, né? Bem de cima para baixo. Então, tem que seguir o rito e o prazo. E se a Justiça mandou fazer, a gente vai fazer, né? E a gente já está, o bom que a gente já está adiantado nisso. Isso é muito legal, que a gente já começou antes. E essa parte. Como vai ser o ano que vem? Ano que vem vai ser um ano de muito trabalho. Isso, e eu gostei muito que saiu essa decisão, porque o trabalho seria de ir nas casas, ir na Câmara, ir no Senado, conversar com um, com o outro. E isso foi, não vou dizer que foi pulado, mas foi adiantado, porque eu acho importante também a informação, a conscientização, e educando em relação a algo que agora está que vai acontecer. O meu feeling é esse. Ano que vem, ele é o ano das cooperativas, ano internacional do cooperativismo, então eu acho que todas as ações nesse sentido, ações
de associações e trabalhos, elas vão ser muito lembradas, enfim. Então, eu acredito que a gente vai junto encontrar um caminho para desenvolver. A outra questão você falou, como fica em relação a medicamento, tem que esperar vir a resolução, ler os detalhes, passar pelos departamentos veterinários. Eu não sou veterinária, eu sou agrônoma. E, em função do que for mandado, vai tomar uma decisão, né? Enfim, tem uns prazos para isso. E tem que cumprir-se a lei. Vamos vender, vamos fazer isso aí. Próxima pergunta, quem tinha levantado a mão? Ali atrás de verde. Eu só queria falar uma coisa. Eu sou muito falante pessoalmente, mas com o microfone na mão eu fico muito abobada, assim. Então, vocês não reparem, depois se quiserem perguntar. No tete a tete, offline. Boa tarde, tudo bom? Quais mudanças esperar para daqui 6 meses ou também para daqui uns 5 anos e como se preparar para essas mudanças? No geral, mudanças com relação ao mercado da cannabis como um todo, você diz? Considerando... isso, exato, como um todo, exato. Tá bom. Quer começar? Que comece. Olha, 6 meses é o prazo legal para regulamentação, né? Então, eu acredito que antes disso, eu não acho que vai acontecer, porque vai rolar um bate-bola entre MAPA e Anvisa, né? Cada um manda da sua área, enfim, e tem muita cautela em relação a esse assunto. Depois que abrir, e liberando, e ficando muito claro, né, ter essa segurança jurídica da produção, eu acredito que vai ser um mercado bem crescente. Bem crescente. Eu acho que também vai ser necessária uma campanha educativa para ficar claro, né, que não é nada pavoroso. Mas, assim, eu não tenho ainda os números econômicos. Apesar de ter um fundamento bastante em economia agrícola, eu acho assim, chutar um número, ainda mais é algo que a gente nunca fez, né? Mas eu vejo bons cenários. Vendo as experiências externas, eu acho que o Brasil tem chance de se dar muito bem. Acho que também para dar uma perspectiva ampla, assim, eu acho que a gente tem, de novo, múltiplas velocidades, né, andando no paralelo. Questão medicinal, Anvisa, pacientes, eu vou ser muito sincero, eu vejo, tento ser bem realista, que nos próximos 6 meses nada vai mudar, nos próximos 5 anos pouquíssima coisa vai mudar, tá? Então a gente teve a 327 ali em 2019, né? Era para ser revista a cada 2 anos, a gente está em 2024, essa revisão ainda não saiu, só que já saiu um monte de documentos sobre como vai ser, e mudou-se muito pouca coisa, assim, ampliou-se muito pouca coisa em 5 anos. Então, o mercado que aumentou para caramba, mas já chega num momento de mercado onde a gente já vê o mercado estrangulado, principalmente pensando em importação. As farmácias, elas ainda têm muitas questões no sentido de preços, de produtos disponíveis, de advocacy sendo feito na Anvisa para bloquear todos os outros acessos a produtos. Então, há uma via muito endurecida nesse sentido, e que também luta para endurecer as outras vias, tanto para a associação quanto para a importação. Então, pensando do ponto de vista de acesso a produtos, eu vejo um avanço nos próximos 5 anos, sinceramente, numa velocidade limitada. O que pode acontecer, e que eu espero que aconteça, são justamente essas decisões, essas coisas que vão andando no paralelo, que vão tendo um impacto também na Anvisa e como ela olha isso. Então, 660 de importação, já vai poder plantio. Como que ficam essas questões dentro da alçada da agência? É difícil, mas sem ser provocado e sem grandes mudanças passarem, eu vejo um mercado, principalmente medicinal, avançando pouco, e espero muito que daqui a 5 anos a gente já tenha pelo menos uma previsão
factível de quando que a gente vai ter qualquer tipo de produto de cannabis fora do controlado. Né? Hoje em dia, para você acessar qualquer produto, você precisa ir num médico e ele necessariamente precisa te prescrever aquele produto. Então, a gente não acessa manteiga de cacau com CBD, creme para anti-envelhecimento, goma no cabelo para o seu cabelo ficar mais brilhante. Isso tudo tem zilhões de produtos com CBD, com THC, com CBG lá fora. No Brasil ainda não, porque ainda é um mercado regulado, né? Cannabis hoje está na mesma prateleira de Rivotril. Então é muito difícil a gente conseguir andar com qualquer coisa ainda nesse sentido, né? Ainda tem muita coisa para evoluir. Eu vejo o industrial avançando mais rápido. Os nossos parceiros, o nosso maior parceiro comercial é a China. E assim, a China, ela importa, ela precisa de cânhamo. Então, a gente vai dar uma largada aí, um passinho para frente, porque tem um parceiro comercial muito forte que precisa desse produto. Botando isso na cabeça dos produtores, já vai ser assim um ponto muito positivo para a decisão de produzir. O medicinal, ele esbarra em algumas questões, né? Por exemplo, eu vi recentemente que o Conselho de Medicina não foi a favor, então... É bem dividido esse tema lá dentro. É um tema mais não da minha área, então esses pontos, essas situações vão atrasar, não sei, vão mais devagar, né, na medicinal. Pessoal, eu sei que tem mais dúvidas, mas estou vendo o cronômetro do nosso tempo aqui zerado. O Maca ali do lado já olhando para a próxima palestra, então eu acho que a gente vai ter que encerrar. A gente acabou, né, Maca? Acabou, amigo. Fechou. Então acabou. Obrigado aí para todo mundo obrigada, que veio. Tomara que ano que vem eu venha aqui, né, com novidades. Já pensou que bacana voltar aqui ano que vem e falar, produzimos, nossa, que orgulho. Cobrem-nos daqui a um ano. Incrível, pessoal! Terminamos aqui de ouvir as ideias de como está a regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. Lembrando que dentro de instantes nós daremos continuidade aos nossos trabalhos aqui no Fórum Internacional. Às 16 horas recebemos Cristiano Marona e Roberto Cortioli para debater sobre o Brasil pós-decisão do STF. Beleza? Em instantes, estamos de volta.